Deixa eu te contar uma história. Eu te disse que eu não ia falar do livro da graça porque está todo no contexto. Está aqui. Essa história ela é tão triste. Você conta para o carroceiro, o cavalo chora. Essa história, irmãos, é de fato uma história de filme. Uma família de pastores, um pastor tremendamente abençoado, com 160 igrejas sobre o seu comando, filhos crescendo, filhos abençoados, a esposa abençoada, aquele pastor de oração. E ele viajava para dar respaldo a essas igrejas fora do Brasil. Em um dos dias que ele estava viajando, um de seus filhos levanta à noite pela casa e pega a mãe na sala da casa, tendo relação sexual com o vice-presidente da igreja. O menino tinha 9 anos de idade. Ele volta para o quarto em crise, chorando, e dorme. Ele acorda no outro dia e diz para o irmão: olha, eu vi minha mãe, isso. O mais velho, que tinha 10 anos, diz: acho que você viu coisa, então vamos lá falar com ela. E quando eles vão e falam com a mãe, ela realmente confirma. Ela disse: olha, eu vou separar do seu pai. Os 2 meninos choram muito, mas ela dá um cala-boca neles, eles aceitam. Dá para um videogame para um, a bicicleta para outro. E menino, você sabe, irmão. Passa-se o tempo, eles ficam calados. Um dia chegam essas crianças da escola, 5 crianças. 11 horas da manhã, a casa está limpa, não tinha um móvel na casa. Limpa, na hora do almoço. O de 9 anos olha pela janela, o caminhão cheio de mudanças. Ele pega a menininha de 4 anos de idade e leva até a mãe, leva pelo menos a Rutinha. Ela é só um bebê, ela joga a menina do caminhão e vai embora com aquele moço. Aquelas crianças ficam das 11 da manhã às 10 da noite ali no chão. 10 horas da noite chega o pai e vê aquela situação, a casa vazia, sem nenhum móvel na casa. E eles imaginam: mas o pai vai cuidar da gente. O pai dá uma crise, como que vai cuidar dessas crianças? A denominação na época, muito radical, não queria saber quem era vítima, quem não era. Tomam tudo dele, sem simplesmente pensar ou perguntar ou coisa parecida. Ele perde tudo. O pai, desesperado, pega essas crianças, leva para a casa de um irmão dele, que tinha uma casa grande. Esse irmão estava também divorciado por causa do álcool, mas a casa era grande, eles vão para lá. E agora esse irmão desse pastor, todo dia chega bêbado e escolhe uma das crianças para espancar. Até que um dia ele foi tentar com a nenenzinha de 4 anos, e os outros irmãos se juntaram e fizeram ele dormir um pouquinho mais do que o normal, assim, uns 3 dias. E fugiram, foram para a casa de uma outra tia. Essa outra tia ligou para o pai, o pastor, e disse: seus meninos chegaram aqui. E ele vai lá correndo, desesperado. Ele pega essas crianças, entra no ônibus e vão para o Distrito Federal. Dentro do próprio ônibus, ele contando a história, ele consegue algumas doações: colchão, um fogãozinho de 2 bocas. Ele chega numa cidade chamada Planaltina e aluga um quartinho. E as crianças dormem atravessadas assim no colchão. E ele diz assim para o menino de 10 anos: cuida dos seus irmãos, que eu tenho que viajar para levantar recurso para a gente sobreviver.
Então agora você tem ali 5 crianças de 10 anos a 4, enquanto o pai viajava. Quando o pai volta, ele entra numa crise de desespero muito grande. Não dá para você culpar esse pai. Eu entendo, mas se fosse meu filho, eu vou para debaixo da ponte, irmão. E ele pega uma criança, ele pega uma e começa a sair. Leva uma e volta 100. Leva uma e volta 100. O que ele está fazendo? Está dando às crianças. Talvez naquele desespero, fala, pelo menos alguém pode cuidar, dar estudo. E ele reparte as crianças em vários lugares e pessoas. Ele deixa 2 crianças, o menino de 9 e um menino de 7 anos. E pega essas 2 crianças e leva para a casa de um casal de diáconos. Sabe, eu tenho um problema sério com diácono. Eu costumo dizer, resistir os diáconos, eles fugirão de vós. Por causa dessa história, eu vou te contar. Isso é brincadeira, não tem problema sério com o diácono, não. Tem diácono na igreja. É brincadeira. Ele deixa essas crianças, esse casal de diácono era estéril. E ele deixa essas crianças com esse casal de diáconos. E o casal ficou feliz, que eu tenho filho. Está tudo mil maravilha. De repente, se percebe que aquele casal de diácono vendia drogas. E punha o menino mais velho, de 9, que agora estava com 10 anos, para levar as drogas. Mano, resistiu os diáconos. O menino mais velho, muito tupetudo, um dia chegou, falou, não vou fazer mais isso. E aquele casal, no caso, aquele moço disse, você vai fazer? Não, não vou. Ele é duramente espancado, com pau, chute na cabeça, e ele foge, e vai para uma chácara vizinha, um outro casal de diácono. Agora é da Assembleia de Deus, são muito bonzinhos. E agora aquele casal cuida dele, das feridas e etc. E todo dia de manhã ele vai até a cerca para ficar com o irmão dele que tinha ficado na outra chácara. Até que um dia ele vai na cerca para ir tentar encontrar com o irmão dele. O irmão dele não estava lá. Vem a mulher lá de longe, ele pergunta, cadê meu irmão? Seu pai veio, dormiu e levou. Ele desesperado começa a chorar. Meu pai veio, levou meu irmão e você não falou nada. Ela disse, eu disse que você fugiu. Você não sabe o que um coração das pessoas podem fazer. E agora passa 3 anos. Ele está brincando na rua, de longe vem o pai dele. E o pai vem e abraça. De acordo com o pai, ele disse, vou procurar lá onde ele fugiu, vai que eu encontro. E ele olha para o pai e fala assim, você vai me levar embora? Eu disse, vim para te levar embora. Mas eu estou pregando no Gama, uma cidade que fica a 180 quilômetros de Goiânia. Estou pregando no Gama, depois nós vamos embora. E eles vão para aquela igreja. Aquele pastor está pregando uma igreja muito grande. Ele era um pastor muito respeitado, diretor de Instituto Teológico, era o que dirigia o Instituto Teológico do Bernard Johnson em Campinas e etc. E agora, pregando naquela igreja, o pastor daquela igreja, um senhor de idade, a esposa, os filhos casados, ele observa aquele pastor com aquele menino, pergunta a história, e o pastor conta, olha, minha mulher sumiu no mundo e etc, toda a história. E o pastor fala, pastor, seu menino não estuda, sabe ler, não sabe escrever, não sabe. Deixa esse menino aqui, nossos filhos estão crescidos, a gente tem um quarto aqui. E a gente cuida dele, eu vou matricular ele, etc. O pastor pergunta para o menino, o de 10 anos, ele fica muito feliz.
Agora ele tem um quarto para ele, videogame, televisão, bicicleta, escola. No mesmo dia o pastor daquela igreja grande vai no shopping e compra roupa para ele, tênis, material escolar, compra tudo para ele. E agora ele está vivendo naquela casa. E o combinado dele com o pai dele é que o pai dele vinha de quando em quando para revê-lo. Tudo está indo a mil maravilha, até que acontece uma história interessante. Uma vez por semana, aquele pastor daquela grande igreja começa a levar ele na casa de uma irmã, para ele brincar com o menino daquela irmã, jogar videogame, jogar bola, etc., enquanto ele brincava com a irmã. E isso era uma vez por semana. Ele tinha que ir para brincar com o filho da irmã, distrair o menino enquanto ele brincava com a irmã. Toda semana. O menino de 10 anos já não era mais bobo. Mas nesse meio tempo, a coisa vai evoluindo, acontece uma tragédia absurda. O pastor está dirigindo o carro dele, com a esposa dele no lado da frente, né, do passageiro. Ele vai fazer uma rótula, ou rotatória, em algumas cidades tem outro nome, em Goiânia é queijinho. Né? Nosso amigo, né, Deimo? Lá é queijinho. Aqui deve ser rotatória. Queijinho é mais bonito. Arremete a alguma coisa. E aí ele vai fazer o queijinho, a rotatória. Vem um carro na transversal e pega o meio do carro dele com tudo. A esposa dele, que era uma maravilha para aquele menino, vai para a UTI. 8 meses na UTI, entre a vida e a morte. Agora aquele pastor intensifica as idas e vindas na casa da irmã, que era ministro de louvor, e o filho era dele. Aquele menino agora já está lá com seus 12 anos, e ele começa a entender a história. Num momento, você sabe, ele está levando direto o menino, então já nem disfarça mais as conversas, porque fica familiar. Ele olha para a mulher na mesa, na hora do almoço, e diz: não deu, fulana está saindo do hospital. E a outra: e aí? Não deu certo. E ele conta como planejou o acidente. Ele foi fazer o queijinho, desligou o carro para o outro vir e bater. Aí a outra diz assim: mas você sabe que você poderia morrer. Eu sei, mas era uma maneira, a única maneira. O menino de 12 anos ouviu tudo, fingiu que não ouviu. Esperou a irmã sair da UTI, a irmã se recuperou, ficou ótima. Ele vai lá e conta tudo para ela. A irmã bota para quebrar. A igreja destrói. O pastor vem e põe a culpa no menino. Você acabou com a igreja. O menino fala: eu não dormi com ninguém. Como é que eu acabei com a igreja? Mas esse pastor, que não é pastor, porque eu vou te dizer assim, não existe pastor ladrão, tem ladrão chamado pastor. Esse pastor que não é pastor, olha para o menino e fala assim: eu vou matar você. O menino fala: é provável, com certeza você vai matar. E a mulher fala assim: se você tocar nele, você vai ver. Agora esse homem, naquela ânsia de vingança, querendo se vingar do menino, só você vai ficar aqui até seu pai voltar. E o pai do menino não voltava, gente. E a irmã protegendo ele. Ele falou: dorme com o olho aberto. Então ele fechava a porta. Pensa no desespero desse menino. Um dia ele chega da escola, a irmã não estava em casa. Ele entra pela porta. Ele vê a porta fechando nas costas dele. Aquele homem tinha uma barra de ferro e deu nas costas. E aonde batia aquela barra, cortava a roupa e a pele. Foram 40 minutos de espancamento. Quebraram cadeira no menino. E a ideia era matar. Enforcava e soltava, enforcava. Até que o menino, desesperado, pega uma cadeira e joga pela janela. E foge.
todo rasgado, machucado, ferido, e vai para a rodoviária do Gama. E ali ele fica em cima de um papelão, talvez 3 semanas. E a vontade daquele menino era pegar o ônibus e ir para Goiânia, onde morava a avó dele, que era a única casa que ele sabia chegar. E ele está dentro do ônibus, e ele orava: Senhor, por favor, eu quero ir para minha avó. Ele ferido, machucado, com fome, dormindo na rodoviária. Em um dia, ele percebeu que o motorista saiu, foi no banheiro, ele entrou dentro do ônibus. Ele já tinha tentado várias vezes e era tirado do ônibus, mas ele se esconde dessa vez atrás, entre o banco e o motor. O motorista vai até o meio, o ônibus estava vazio, e o ônibus vai para Goiânia. É assim que esse menino chega na casa da avó dele. Uma das histórias mais tristes é como esse garoto tem que perdoar a mãe dele. Em uma das situações, depois de casado, ele tem que sair, e Deus fala com ele que ele tem que perdoar a mãe dele. Não só a mãe, mas os pais. Ele bate na porta aonde estaria a mãe dele, Caldas Novas. Sai uma mulher lá de dentro, com a cabeça raspada, cheia de ferida, do lado de um carrinho de catar lixo. Era a mãe dele. Sem coragem, ele volta para o carro e volta para a sua cidade. Esse menino era eu. Essa mulher é a minha mãe. Essa é a parte mais difícil da história. Eu não me emociono porque não é falta de perdão. Realmente eu me emociono como Deus, o seu infinito amor, constrói a nossa história, escreve o nosso destino, cura os nossos traumas, coloca pessoas maravilhosas para nos educar, nos guiar. O pecado não pode destruir uma história que Deus escreve. Deus começa a me cobrar que eu tinha que perdoar e reencontrar a minha mãe. E não só eu, mas os meus irmãos. O meu pai, obviamente, depois que ele se casou, ele ajuntou os filhos em casa, mas já eram maiores, assim, 16 ou maiores adolescentes. Eu estava na casa do meu pai com 15 anos, e Deus me mandou ir para Curitiba. Eu fui para Curitiba, cheguei em Curitiba com 16 anos, toda a minha bagagem coube numa sacolinha do Carrefour. Eu tinha uma calça marrom que quando eu saí, ela dizia: e eu não vou. Deus havia me dito: vai para Curitiba. Eu cheguei só com a fé. E aí eu estou lá longe, com uma história totalmente negra, cinza. E agora eu me caso com 19 anos, minha esposa, de um caráter, você não tem noção, nunca vi aquela mulher contar uma mentira. Aquela mulher, quando chegar no céu, cara crachá. Vai lá, minha filha, você foi casada com ele? Não, entra, vai.
Mas a minha esposa tem faculdade, tem estudo. Ela olhou para mim e disse assim: olha, eu não casei com burro não. Eu falei: é tarde demais, não tem volta. Mas depois de casado, ela me fez terminar os estudos, me fez fazer 2 faculdades, claro, de teologia, fazer pós numa, fazer uma à distância. Terminei tudo aos 35 anos de idade. Com 19, eu não sabia escrever, não sabia ler, nem eu, nem meus irmãos. Deus é o Deus dos improváveis. Você não sabe o que Deus pode fazer na vida e na história de pessoas. Silêncio de Deus não é abandono de Deus. Quando José estava no cárcere, Deus parou de falar com ele, mas dava sonhos para Faraó. Quando Jonas estava no ventre do peixe, Deus parou de falar com Jonas, mas falava com um peixe. Tem gente ouvindo Deus sobre você hoje. Tem gente sabendo sobre você hoje. Deus está em silêncio, mas você não está só. Um dia, minha esposa chegou em casa, eu estava deitado no chão, chorando. Ela: o que foi? Que a minha esposa não conhecia a minha história, eu não tinha coragem de contar. Parte dela. Eu disse: hoje eu fui batizado com o amor de Deus. Romanos 5:5, porque o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo. Hoje eu entendi que eu tenho um pai. E ela: e o que você vai fazer? Eu falei: vamos em Caldas Novas. Nossos pais nunca nos pediram perdão, nunca exigimos. A minha mãe mora em Curitiba. Minha esposa e eu não, ela, a casa era dela, ela ganhou de herança, ela deu a casa, é onde a minha mãe mora. A minha mãe tem problemas psicológicos terríveis, já ficou internada 40 dias. Recentemente recebemos o telefonema da vizinha: vem aqui que a sua mãe está com arma na cabeça e ela disse que vai se matar. Eu cheguei, parei o carro, meus 2 filhos, minha esposa dentro do carro, falei: fica aqui. Olhei pela janela, estava com a arma na cabeça. Você sabe o que é um mensageiro do diabo? Você sabe o que é uma incapacidade ministerial? É isso. Que autoridade você pensa que tem para dizer que é um evangelista? Eu liguei para a polícia, disse: ó, por favor, vem aqui. A polícia chegou e viu ela com a arma. Não sei como ela conseguiu aquela arma. Falei: vocês fazem alguma coisa? Falei: se a gente entrar, ela apontar, a gente tem que reagir. Falei: então eu entro, se ela vai atirar em você. E ela gritava: se entrar eu atiro. Eu meti o pé na porta e entrei. Quando eu entrei, ela apontou a arma, eu abracei ela. E a hora que eu abracei, ela começou a chorar. Ela disse: eu não quero que vocês me amem. Vocês não podem me amar. Vocês não devem me amar. Eu disse: mas nós amamos. Não é porque a senhora merece, é porque a senhora precisa. Perdão é tirar a mão do pescoço quando você tem direito de enforcar. Perdão não é esquecimento, o nome disso é amnésia. Perdão é se lembrar sem sentir dor. Você não exige que a pessoa te peça perdão para você perdoar. Perdão é favor imerecido. E perdoar o pai, que é pastor. Deixa o
amor de Deus ser derramado no seu coração. Eu fui pregar em Campinas recentemente. Você vai entender isso. Vim de trás, vim no púlpito para pregar. Um camarada parou na minha frente e disse assim: cadê o anel? Eu falei: que anel? O anel? Você não é doutor? Tem que ter um anel? Eu falei: não, moço, isso é caro. Eu falei: não, cadê o anel? Que anel? Eu falei: senhor, dá licença. Ele tirou a aliança e pôs no meu dedo. Eu falei: não, senhor, por favor, o senhor está me constrangendo. Devolvi a aliança para ele e fui bravo para frente. Eu falei: o cara está precisando de um gadenal. Depois de 6 meses eu voltei de novo nessa igreja para pregar. Estou indo para o altar. O cara para na minha frente: e o anel? Eu falei: ai meu Deus. Eu falei: que anel, moço? Ele pegou do bolso esse anel, pôs o anel no meu dedo e disse: onde o seu pai e a sua mãe falhou, a minha graça supre você. Eu vou te dizer o que é superabundante graça. A graça não superabundou em Davi, ela superabundou em Jesus. Ela não superabundou em Adão, ela superabundou em Jesus. Eu estava na casa do meu pai esses tempos, e ele triste, falando sobre sonhos, profecias. Eu não sei se eu acredito muito nesse negócio de profecia. Foi por quê? Porque eu, quando eu era jovem, recebi uma profecia que Deus me disse que eu ia viajar mais de 30 países. Viajei nem 5. Eu estava na mesa e comecei a chorar. Eu disse: o senhor viajou mais de 70. Ele: como? O pecado superabundou em vocês e a graça superabundou em mim. Você pode começar de novo. O melhor momento do seu ministério está prestes a recomeçar de novo. Só que a graça vai superabundar. O seu passado não determina o seu futuro. Tenha vergonha do pecado, mas esqueça o passado.